Sabia que tabela dinâmica é um dos conteúdos mais cobrados em entrevistas de emprego que exigem prova de Excel? Então assista esse vídeo até o fim que eu te garanto que você vai aprender a criar uma. Clique em qualquer célula da tabela e na guia Inserir vai em Tabela Dinâmica. Confira se a sua tabela foi completamente selecionada e defina onde o relatório da tabela dinâmica deverá estar posicionado. Eu vou deixar que o Excel crie uma nova planilha com o relatório da tabela e vou clicar em OK. Note que os cabeçalhos da planilha base estão todos aqui, e o que você deve fazer é arrastar esses campos para estas áreas, e aqui vai o pulo do gato. Valores numéricos são adicionados em valores, então eu vou arrastar o campo valor gasto para valores, e o Excel soma automaticamente todo o gasto que eu tive no mês. Datas e horas devem ser adicionadas em colunas. Então eu arrasto data para colunas, e o Excel agora traz os nossos gastos e os distribui entre as datas inseridas na nossa planilha base. Dados não numéricos são adicionados em linhas. Assim eu arrasto o tipo de gasto para linhas e a partir disso o Excel cria linhas trazendo informações relacionadas a cada tipo de gasto que eu obtive no mês. Eu posso ver, por exemplo, que tive gastos com lazer nos dias 3, 20 e 22 de maio. Para finalizar, utilize filtros quando desejar separar alguma informação. Por exemplo, eu quero saber quais gastos eu paguei com cartão ou dinheiro. Então vou arrastar o campo Conta para filtros. Note que o Excel criou um filtro e eu quero ver, por exemplo, apenas os itens que eu paguei com dinheiro. Bacana, não é? Se eu te ajudei de alguma forma com essa aula, segue aí para mais conteúdos. Quai, seu app de vídeos curtos. Você conhece o poder desse atalho? Ctrl E. É um preenchimento relâmpago inteligente. Então preste atenção que ela pode ser muito útil para alguma tarefa sua. Nesse exemplo, eu tenho uma lista de e-mails. O que eu quero fazer? Extrair o nome nessa coluna e a empresa nessa outra aqui. Então olha só, eu escrevo o primeiro nome, Júlia, e dou um Ctrl E. Olha só, agora eu vou extrair a empresa. Digito a primeira empresa e dou um Ctrl E. Legal, né? Então pense que ela pode ser útil em alguma tarefa sua aí, beleza? Quai, seu app de vídeos curtos. E vamos de atalhos para o Excel. Eu não sei vocês, mas eu odeio essas linhas de grade, então eu uso Alt, K, VR. Pronto, saiu tudo. Para colocar a linha na tabela, é só você botar Alt, C, B, T. Pronto, linha em toda a tabela. Para selecionar só toda essa tabela aqui, ó, Ctrl, Shift, espaço. Bum! Se você clica Alt, VL, você pode criar uma senha para proteger sua planilha. Para deixar rápido em moeda, você clica Ctrl, Shift e o número 4. Ó, rapidinho. Vocês gostam de dicas de Excel? Não sei se vocês gostam. Curte aqui, comenta, fala pra mim. Eu faço parte 2 se vocês gostarem. Se o seu chefe te pedir para criar um calendário, você vai fazer isso? Assim não, colega. Use a função sequência para retornar as datas das 52 semanas do ano em linhas e também os 7 dias da semana em colunas. Vamos considerar o início no dia 1º de janeiro de 2022, finalizar a função e tcharam, a mágica está feita. Quai, seu app de vídeos curtos. Você está cansado de ficar digitando data no Excel, número por número, barra por barra, ou mesmo CPF, aí coloca número, coloca ponto, coloca traço? Hoje eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma automática no Excel. Olha só, primeiro a gente seleciona as células que a gente quer formatar e vem em opções de formatação. E aqui a gente vai em mais formatos de número. Vem personalizado. Agora a gente vai escrever o seguinte código: 00, coloca uma barra entre aspas, 00, outra barra entre aspas, e agora 4 zeros, 0000 e dá OK. Agora a gente só precisa colocar os números na célula que o Excel transforma em formato de data automaticamente. Isso é muito útil. Agora a gente vai aprender a fazer com o CPF. A gente seleciona as células para formatar, vem aqui opções de formatação, mais formatos de número, personalizado, e a gente vai escrever o seguinte código: 000, coloca um ponto entre aspas, 000, outro ponto entre aspas, 000, agora coloca um traço entre aspas, 00 e dá OK. Agora toda vez que eu digitar 11 números quaisquer,
o Excel vai colocar em formato de CPF automaticamente. Muito bacana isso aí. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me seguir para mais conteúdos como esse. Se você usa o Excel, vai me agradecer por essa dica. Eu quero levar essa coluna Produto Descrição para antes da coluna Custo Total de Estocagem. E a forma mais rápida de fazer isso é selecionar o conteúdo da coluna A, pressionar Ctrl X, selecionar a coluna E e apertar Ctrl+. Bem mais rápido assim, não é? Apenas 1% das pessoas sabem fazer isso. Será que você é uma delas? Primeiro passo, venha na guia Inserir, clique em Caixa de Seleção. Vai aparecer esse botãozinho que você pode flegar ou desflegar. Usa a alça de preenchimento e arrasta para baixo para você aplicar para toda a sua lista. Aqui do lado, você vai fazer igual C, vai marcar a célula onde está esse check, igual. E a gente vai escrever a função verdadeiro. Você pode clicar em cima dessa função para abrir ela, fecha os parênteses, ponto e vírgula. O que a gente está fazendo aqui? Se essa célula estiver flegada, o que eu quero que apareça? Nesse caso eu quero que apareça feito, entre aspas, porque é um texto, ponto e vírgula. Se essa caixa não estiver flegada, o que eu quero que apareça? Não feito. Escrevo isso também entre aspas porque é um texto. Fecho os parênteses, dou Enter e aí está. Quando eu uso a ação de preenchimento, arrasto para baixo e flego as caixas, automaticamente o Google Planilhas muda para mim o status. E aí você consegue ter o relatório mais dinâmico. Gostou? Quer mais dicas de Google Planilha? Comenta sim aqui embaixo. Já salva essa dica que um dia ela pode te salvar. Imagina agora que você precisa fazer o ajuste dessas colunas e linhas. Imagina você ter que ficar fazendo isso aqui uma por uma. E aí, imagina o tempo que você vai demorar para ajustar todas elas. Então não faça uma por uma, faça o seguinte. Clique em qualquer célula dentro dessa tabela, aperte Ctrl T, ele vai selecionar toda a tabela. E agora você vai apertar Alt, C, O, T. E aí automaticamente ele ajustou as colunas. E agora você vai apertar Alt, C, O, A. E ele automaticamente vai ajustar as linhas. E aí, agora você tem todas as colunas e todas as linhas ajustadas aqui. E aí fica muito mais fácil e muito mais rápido o seu trabalho. Gostou? Me segue aqui então para mais dicas. Truque para colocar cor positiva e negativa no Excel. Vamos supor que você queira colorir as células, por exemplo, que estão em negativo, de vermelho, as que estão em positivo, de verde e assim por diante. Em vez de vocês ficarem clicando uma por uma que vai demorar, gastar mais tempo, vou mostrar um truque muito simples aqui do Excel. Vamos selecionar toda a coluna, nós vamos apertar o botão direito, vamos vir aqui, ó, formatar células. Vai abrir essa caixa, vamos em personalizado, em geral nós vamos apagar, agora nós vamos colocar assim, ó, um colchete, vamos escrever cor e botar o número 4. Vamos fechar o colchete, vamos colocar duas vezes jogo da velha, ponto e vírgula, ok? Vamos abrir novamente o colchete, agora vamos colocar cor e o número 3, fechar o colchete, colocar o sinal de menos e colocar duas vezes o jogo da velha, ok? Agora nós vamos dar um ok e vocês observem que todas as células em negativo estão vermelhas e as positivas estão em verde, facilitando aí o seu trabalho.